Está ao lado da caixa multibanco, naquele balcãozinho ali para Bom dia. Começo por cumprimentar-vos a todos. Um cumprimento também muito particular à organização do evento, Algar Orange, da sua direção, de Oliveira, também a nossa colega Diana Teresa, exatamente. Quero cumprimentar a Carla, do Código, e os mais associados da Algar Orange, colegas meus aqui da direção regional, técnicos, outros dirigentes associativos. Portanto, sintam-se todos cumprimentados, para evitar aqui mais algum introito protocolar. Ora bem, para nós, Direção Regional, é um grato prazer receber-vos a todos nesta sessão. Estamos no terceiro balanço da campanha dos Citrinos. Chegámos ao terceiro. Eu participei em todos eles e é com grande satisfação que vejo, de ano para ano, este evento a aumentar a sua escala, a aumentar até a sua duração. Hoje já vamos ter um dia todo preenchido, também com a componente científica, do conhecimento, da inovação que se vai fazendo, e isso é fundamental. Lançava um repto também, já agora. Falta-nos só aqui mais uma coisa, porque sabemos também que cada vez mais o setor primário está fortemente exposto também àquilo que é a mediatização face ao contexto de tendências pesadas que nós vivemos. As questões da água, as questões dos produtos fitossanitários. Também é muito importante abrirmos as portas das nossas quintas e fazermos também alguns dias abertos, ou um dia aberto, para mostrar aquilo que de bom, aquilo que é de inovador e aquilo que se faz também em termos de sustentabilidade da agricultura algarvia. Portanto, esse é o primeiro repto que eu vos lanço. Não vou entrar pelas questões dos dados, como correu a campanha transata dos Citrinos, porque aí penso que o José Oliveira vai fazer uma descrição bastante exaustiva. Portanto, como é que correu, porque é que correu desta forma e quais são as perspectivas para aquilo que se avizinha nesta nova campanha citrícola que agora começa. Dizer-vos apenas que tivemos uma campanha que, do ponto de vista do comportamento do mercado, já teve alguns problemas do ponto de vista das cotações, como é evidente, do ponto de vista da produtividade, não. Continuamos a ter na citricultura a principal cultura, a principal produção, a principal atividade agrícola do Algarve. Mas também dizer-vos que esse comportamento menos bom ao nível do mercado também foi diferente, em função do tipo de operador económico que nós estamos a trabalhar. Os mais pequenos sofreram mais, em termos da cotação, em termos também de dificuldades do escoamento para a parte final da campanha. Aqueles que estão organizados sofreram menos. E isso também nos leva aqui a outro considerando, que é a importância fundamental da organização, da associação. Essa resiliência, por assim dizer, da citricultura algarvia, porque também sabemos que os nossos competidores mais diretos, nomeadamente os operadores espanhóis, viveram grandes dificuldades. Se calhar maiores dificuldades ainda que a citricultura aqui do Algarve. E essa aparente resiliência da citricultura do Algarve, do meu ponto de vista, reside num triângulo virtuoso. Que é também muito daquilo que hoje vamos aqui falar, ao longo desta sessão. No primeiro desses vértices está a IGP dos Citrinos. Esta marca, cada vez mais, é uma marca reconhecida pelo mercado. Cada vez mais é algo distinto e que diferencia pela qualidade dos citrinos do Algarve. E isso depois também tem reflexos na maior resistência a essas tais crises do mercado. E temos que continuar a apostar na diferenciação do nosso produto através da IGP. É fundamental que o façamos. O segundo vértice deste triângulo virtuoso, eu coloco precisamente nas questões ligadas à organização do setor. E que com a organização do setor vem uma série de outras dimensões, uma série de outras mais-valias, por assim dizer.
Uma delas é a comunicação, precisamente. Hoje estamos aqui neste evento, organizado por uma associação que reúne produtores, comercializadores de citrinos, e estamos precisamente a fazer aqui algo que é fundamental. Abrir a porta do setor para o exterior, partilhar conhecimento entre nós. E isso só é possível se estivermos organizados. Não tínhamos dúvidas nenhumas. E, portanto, eu renovo os votos para que no Algarve nós tenhamos organizações, associações cada vez mais fortes. E que aqueles que ainda resistem, numa lógica do passado, de que sozinho eu funciono melhor, compreendam que o mundo atual já não permite esse tipo de coisa. E também a organização é fundamental para nós estarmos preparados, quer para as dificuldades, quer para os constrangimentos do momento atual e para aqueles que se perspectivam, mas também para termos uma estratégia ganhadora no médio e longo prazo. Por último, no último dos vértices deste triângulo, eu coloco as questões ligadas à inovação, ao conhecimento, à tecnologia. E para isso, eu volto àquilo que está também na gênese desta organização, que é temos uma associação e temos um centro operativo. E também temos universidades. E é fundamental, cada vez mais, nós apostarmos nestas sinergias virtuosas entre quem utiliza a tecnologia, quem todos os dias a põe em prática, porque dela precisa, por questões de estrutura de custos, para fazer face a determinadas dificuldades, e por quem a produz também. E quem a produz esteja disponível, precisamente, para colocar ao serviço da agricultura. E este triângulo move-se, como eu disse, num contexto de tendências ou de conjunturas pesadas. Começo por elencar a primeira que nos salta à vista. Apesar de hoje estar a chover, estar úmido, mas todos nós temos sofrido na pele aquilo que é a consequência mais visível das alterações climáticas, que é o problema da seca. No Algarve nós já não temos uma seca conjuntural, nós temos uma seca estrutural, que veio para ficar. Temos que nos habituar a viver com cada vez menos água. Não tínhamos dúvidas. Isto vai ser o habitual para o futuro. Pode haver um ano que chova um bocadinho mais, mas depois vamos ter 2 ou 3 em que vamos estar numa situação mais complicada. E para isso temos que adotar aqui aquilo que é o chavão tradicional, adaptação e mitigação, também na área da silvicultura. E eu, relativamente às questões da água, queria só frisar 3 pontos que me parecem essenciais. Temos aqui até presentes também hoje representantes da APA, ARH do Algarve, que é saúde. Foi feito um trabalho de colaboração muito importante, que esteve na gênese do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, que tem lá várias medidas importantes, na ótica da poupança, e sobre a ótica da poupança e da melhoria da eficiência, eu relembro que nós temos medidas de apoio atualmente abertas e que vão até final de novembro, precisamente para permitir a adaptação das explorações agrícolas a esta situação de castiidade. Relembro que temos duas, com taxas de apoio particularmente generosas, faça aquilo até que é o habitual do PDR. Temos concretamente uma medida que vai terminar no dia 21 de outubro, que está ligada à agricultura de precisão e à eficiência no uso dos recursos. Portanto, há aqui fundamentalmente 2 componentes que interessam mais ao Algarve, e que são as questões ligadas à água, à rega inteligente e também as questões ligadas depois à aplicação de produtos fitossanitários. Essa medida do PDR está disponível, está aberta até dia 21. Depois temos uma outra, no âmbito do PRR, já do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, e que tem a ver com a adaptação ambiental dos regadios privados. Essa medida permite, inclusivamente, foi feita para isso, que nos pomares, nas explorações já instaladas, nós possamos remodelar os sistemas de rega.
Porque até agora o que temos tido são a possibilidade de instalar os equipamentos atuando na instalação do comando. Mas agora não. Podemos, por isso simplesmente, chegar lá, substituir aqueles equipamentos mantendo o comando. Com taxas de apoio que podem inclusivamente, se tiverem ao cúmulo das majorações, chegar aos 60%. Estamos a falar de instalações de sistema de rega gota a gota, em situações em que eventualmente ou o que lá existe já está antiquado, já tem fugas, ou ainda tem a microexpressão, por exemplo, a instalação de sondas para a monitorização da quantidade de água no solo. Outra questão muito importante são os estudos da condutividade hidráulica dos solos para se fazer uma correta setorização da rega. E, portanto, estas linhas de apoio existem. Estas linhas de apoio são fundamentais para a tal adaptação a este problema das alterações climáticas. Porque outros atores já estão a fazer precisamente esse trabalho, esse percurso de adaptação. Eu relembro aqui o trabalho que tem vindo a ser feito pelas associações de regantes. Está aqui o João Garcia e sabemos que, a seguir ao Alqueva, o perímetro de rega de Silves, Lagoa e Portimão é aquele onde mais dinheiro se tem investido. Quando terminar a última das ligações, o último bloco, é o bloco que falaste, este perímetro vai ficar entre aqueles que menos perdas têm. Na prática, as perdas são reduzidas àquilo que é o mínimo permitido pelo equipamento, à volta de 5%. De 2019 para cá, este perímetro reduziu as suas perdas, já com os blocos que estão pressurizados, em 300%, o que é muito significativo. E mostra o trabalho que o Algarve está a fazer de adaptação e mitigação das alterações climáticas. Também temos o perímetro do Sotavento Algarvio, mais recente, mas onde também estão previstos investimentos, nomeadamente na detecção precoce das fugas. E temos, depois, o perímetro de rega do Alvor, como sabem, rega a partir da barragem da Bravura, está suspensa qualquer uso da água a partir dessa barragem, mas que, no entanto, também tem trilhado este caminho de investimentos na eficiência e na poupança da água. Fez recentemente, terminou a impermeabilização de 10 km da parte do condutor principal e já tem o concurso lançado para o projeto de pressurização. Uma obra que só no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve tem lá 7 milhões de euros inscritos. Todos os setores da agricultura algarvia e, permitam-me também dizer, da agricultura nacional. Com as alterações climáticas também vêm outros problemas, nomeadamente a ótica fitossanitária. Todos nós sabemos que temos algumas pragas que também deixaram de ser temporárias, ou pelo menos só aparecerem em determinadas alturas do ano e praticamente estão aqui instaladas o ano todo. Nomeadamente a mosca, a fruta. Infelizmente também outros inimigos chegam ao Algarve e chegam ao país, nomeadamente a triosa. E aí, meus caros amigos e amigas, é fundamental, uma vez mais, a organização e estas parcerias com o Sistema de Inovação e Tecnológico Nacional. A detecção precoce do HLB é algo em que temos que investir. O Estado, através das direções regionais, do Ministério da Agricultura, também tem tentado a fazer, da DGAF, tem tentado a fazer e a tentar fazer o seu trabalho. Lembro que, por exemplo, na questão da triosa, são feitas largadas sucessivas desde há cerca de 2 anos e essas largadas permitiram, efetivamente, criar aqui uma zona tampão. Aliás, nós encontramos no Algarve, antes de termos começado das largadas que aqui fazemos na nossa região, da Tamarixe, terem começado a produzir efeitos, nós já tínhamos detectado parasitismo em insetos que tinha sido originado noutras zonas do país. E, portanto, isto também resulta desta parceria, desta organização, que é fundamental. No caso da mosca, nós temos um projeto que está a ser uma candidatura que está a ser preparada entre várias associações, com a DGAF, no sentido de termos aqui algumas ferramentas e podemos pôr em prática aquilo que é a proposta de um projeto piloto, precisamente para termos aqui uma estratégia de luta integrada, biológica, para a mosca. Evoluindo ou avançando
neste contexto de tendências mais pesadas, temos depois a seguir aquilo que eu também falei, a questão da conjuntura, do mercado, do funcionamento do mercado. Hoje em dia estamos todos a sofrer com as questões ligadas à inflação, que começaram antes até da guerra, com a disrupção das cadeias logísticas a nível global, mas sabemos o que é que isso está a representar hoje em dia em termos do aumento brutal dos fatores de produção, da energia, das matérias fertilizantes, dos produtos fitossanitários. E sabemos que o desafio que isso coloca em termos da pressão sobre a estrutura de custos das empresas agrícolas. Uma vez mais, é fundamental para tentarmos melhorar estes efeitos a organização. A organização, por exemplo, para que não estejamos tão dependentes de poucos mercados. E aí temos um bom exemplo que já está a correr aqui no Algarve, que é uma prática, uma joint venture entre empresas, grandes empresas, produtoras de citrinos, precisamente para atacar e para encontrar novos mercados, para poder fazer essa diversificação. E isso também é fundamental. Nesta gama de desafios, e para não descansar muito mais, um outro que me parece particularmente relevante também, que são as questões da mão de obra. Como sabem, a mão de obra é um problema que é transversal aos setores mais importantes da atividade económica do Algarve. A agricultura está a sofrer, mas também sofre fortemente o turismo, e aí é necessária uma estratégia de atuação conjunta, nomeadamente entre estes dois setores. Precisamos de mão de obra, mas também precisamos de dar condições condignas de vida a essa mesma mão de obra. E aí as questões ligadas à habitação são fundamentais. E aí as questões também ligadas à remuneração condigna também são fundamentais. E estes são problemas que têm que ser atacados em conjunto, pelos operadores económicos, através das suas associações, mas também pelas estruturas da região ligadas à organização do Estado. Portanto, poderia continuar aqui a elencar mais alguns desafios, mas estes, também para não descansar muito mais, são para mim aqueles mais relevantes hoje em dia. E vou terminar com um grande desafio que se coloca, porque o balanço também tem esse propósito, não é só falarmos, fazermos o diagnóstico daquilo que ocorreu, mas principalmente para nos podermos estar e discutir as melhores atuações estratégicas para o futuro. E nesta perspectiva de olhar para o dia da manhã, o desafio que se nos coloca, muito resumidamente, também face a este diagnóstico, é como é que conseguimos ser um setor que continua competitivo, cada vez mais competitivo, jogando mão daquelas suas armas, nomeadamente a IGP, mas como é que o consegue fazer, não descurando a componente ambiental, sendo cada vez mais sustentável do ponto de vista ambiental. Eu relembro, por exemplo, o PEPAC, que foi recentemente aprovado, tem por trás, através compaginando a estrutura a estratégia de biodiversidade, também o Pacto Ecológico, tem por trás menos utilização, cá está, de produtos de síntese química, menos utilização da água, mais recurso à agricultura biológica. Eu lembro, por exemplo, que na Andaluzia, já há 12, que é o nosso concorrente, é mais evidente, há 12 mil hectares de agricultura biológica, por exemplo. E, portanto, esse também é um desafio. Como é que conseguimos ser competitivos, continuar a ser competitivos, sermos ainda mais competitivos, mas não descurando a necessidade também de sermos cada vez mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. E aí, uma vez mais, volto ao início da conversa. Tal só é possível com organização, tal como só é possível através destas sinergias virtuosas entre quem utiliza e quem produz o conhecimento, a tecnologia. E, portanto, é fundamental, e assim para mim, que para o ano tenhamos o quarto balanço dos citrinos, ainda melhor, depois a seguir o quinto e assim sucessivamente. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Desejo a todos um excelente dia. Sejam muito bem-vindos também a esta, que é a vossa casa. E, por último,
porque senão o Marreiros não me vai perdoar. Vou aqui só derivar para uma outra questão. Como sabem, para nós é muito importante também o trabalho de prospecção, de recolha, de caracterização e de preservação daquilo que são as variedades tradicionais do Algarve. Vocês lá de fora têm um folhetezinho onde nós atuamos, porque agora vamos também fazer outras recolhas noutras espécies, na ameixeira, no damasqueiro, no marmeleiro e na praia. Portanto, nesse folheto apelamos, porque vocês estão no campo, vocês põem a mão na massa todos os dias, vocês têm os contactos, os conhecimentos, apelamos através desse folheto que nos sinaliza eventuais materiais que poderão ser úteis para os nossos técnicos lá irem e depois escolherem, encaixar, caracterizarem, preservarem, porque também aqui há uma questão importante. Bom dia. Agora sim. Não vou demorar muito tempo, aliás, porque tivemos aqui uma bela introdução, um bocadinho do que é o objetivo destes balanços. Venho só em nome do Centro Operativo dar-vos as boas-vindas. Dizer que realmente este ano vamos ter esta componente muito importante da parte da inovação e aí é onde realmente o Centro tem o seu principal papel. Portanto, fomos desafiados pelo Algarve Orange para ter este espaço. Portanto, convido-vos também, nos intervalos, a darem uma olhadela nos pósteres que estão lá fora, da inovação que se vai fazendo, porque, tal como foi dito, é sem dúvida o nosso melhor aliado para os desafios e também para as oportunidades, porque a questão das alterações climáticas põe os desafios em cima da mesa e sem dúvida nenhuma, muito importantes, mas também podem trazer oportunidades. E, portanto, desafio-vos também, no tempo que tiverem, a dar uma olhadela aos pósteres e desejar que o dia corra, que o tempo que vocês despendem aqui, no final do dia, tenha sido proveitoso. Muito obrigada. Bom dia. Cumprimento e agradeço a presença do Sr. Diretor Regional da Agricultura e Pesca do Algarve, o Engenheiro Pedro Valadas Monteiro, a Engenheira Carmo Martins, com quem foi um prazer organizar este evento, todos os representantes da DGAV, da APA, os parceiros, os associados da Algarve Orange, os parceiros da Algarve Orange, todos os operadores técnicos e produtores que se juntam hoje a nós no terceiro balanço de campanha dos citrinos. A Algarve Orange nasceu da vontade dos operadores de citrinos em fazerem mais e melhor pelos citrinos do Algarve, se bem que houve um abrandamento da nossa atividade com a pandemia, mas agora voltamos, com certeza que estamos mais fortes. Continuamos unidos e focados em utilizar o nosso conhecimento, a nossa experiência, para trabalhar em conjunto com as entidades decisoras em prol da citricultura da nossa região. Este terceiro balanço de campanha dos citrinos, num espaço maior, com algumas novidades que já foram referidas anteriormente, mostra exatamente esta nossa ambição. Para o dia de hoje, escolhemos então dois dos temas que consideramos mais pertinentes para nós, citricultores: água e fitossanidade. Trazemos exemplos de sucesso de outras regiões, como é o caso da barragem do Alqueva e da comunidade valenciana, e queremos discutir o que é que podemos fazer aqui no Algarve. Porque nós, como já foi bem dito, melhor do que ninguém sabemos quão importantes são todas as gotas de água. Nós sabemos o esforço que temos feito nos últimos anos e que continuamos a fazer para gerir todas as gotas de água da forma mais eficiente e transformá-las em alimentos. E também nós, melhor do que ninguém, sabemos quão importante é combater uma praga, como a mosca da fruta, porque conhecemos muito bem, ao pormenor mesmo, todos os desafios e todo o impacto económico que esta praga nos traz. Da parte da tarde apresentaremos dados da campanha 2021-2022 e 4 dos 24 trabalhos que foram submetidos para avaliação do júri do espaço científico, a quem agradeço, nomeadamente o professor Amilcar Duarte, da Universidade do Algarve, o engenheiro José Tomás, da DAP Algarve, a engenheira Carmo, do Cotton, e a nossa colega Silvia Neves, da Algarve Orange. Agradeço à DRAP, na pessoa do Sr. Diretor e da doutora Ana Viegas, por nos receberem hoje aqui nesta casa, e desejo a todos um dia muito proveitoso. Dou início então aos trabalhos do terceiro balanço de campanha dos citrinos, chamando o Diogo Agostinho, nosso moderador, autor de blogs, de livros, de várias colunas em diferentes jornais e atualmente diretor de desenvolvimento do Jornal Eco. Obrigada. Bom dia a todos. Permitam-me começar com umas palavras de agradecimento ao nosso anfitrião, obviamente, pelo espaço,
e cumprimentar a Algarve Honesto. Fui convidado para ser moderador da vossa manhã, vou-vos acompanhar ao longo desta manhã, e por 2 motivos eu não podia dizer que não. Primeiro, porque sou algarvio e voltar à minha terra é sempre um prazer, apesar de não viver em Faro, e esse motivo também me trazia com mais vontade de estar aqui hoje. Cumprimentar, obviamente, o José Oliveira e a Diana Ferreira pela forma como montaram este balanço dos citrinos, e eu acho que eles não vão levar a mal que eu partilhe algumas das dicas que eles me deram para me convencer, obviamente, a estar aqui. O Sr. Diretor Regional já aqui frisou e bem, nós precisamos, obviamente, de criar associações como estas. Nós precisamos, obviamente, de criar mecanismos que nos defendam enquanto Algarve, que nos defendam enquanto setores. Mas eles utilizaram uma frase que eu penso que é muito importante para a manhã de hoje. Eles não querem apenas identificar os problemas, eles não querem apenas criticar por criticar, não se querem apenas lamentar, querem encontrar soluções. Por isso hoje vamos ter aqui 2 casos de fora, Alqueva e Valência. Por isso hoje vamos ter aqui debates sobre 2 temas que lhes dizem muito, que, como vocês sabem muito melhor que eu, seca e as pragas. E eu queria também fazer nesta primeira parte, e calmo já porque eu venho moderar e não venho falar, um agradecimento a quem luta pelo nosso Algarve. Eu sou algarvio lá em Lisboa, é muito difícil ser algarvio em Lisboa, confesso. Não porque não tenhamos qualidades, obviamente temos, mas normalmente quando eu digo sobre o Algarve, as pessoas dizem que gostam muito de vir cá em agosto, à praia, gostam muito do nosso peixe, gostam muito da nossa laranja, e isso é um motivo também, obviamente, de orgulho, mas falta-nos peso político. E isto, eu venho de comunicação social, eu posso ver as coisas um bocadinho mais à vontade, falta-nos peso político. E o peso político adquire-se muito por estas associações, por juntarem esforços, por não olharem só para a quinta do lado e ver o que é que produz mais. E essa vossa lição de juntar esforços, de juntar forças, pode ir muito mais longe. E por isso os meus parabéns a esta associação. Pedro Salema, Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva, para nos explicar esse fenómeno que é, de facto, fantástico. Obrigado. Bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco da Alqueva. E aqui é uma imagem dos hidrantes da Alqueva, com sistemas de telegestão e telemetria, portanto aqueles fios todos do que estão ali ligados para permitir a atuação remota e a medição remota destes pontos de entrega. Já conseguimos ter um funcionamento de loggers nos 90 e muitos % e uma cobertura de volume em telemetria na ordem dos 65%. A dotação média de rega tem sido baixa, fruto das ocupações culturais verificadas, portanto é natural que quando mais de 60% do perímetro é ocupado por olival, essa cultura com baixas exigências hídricas baixe a média para baixo, mas há também um enorme cuidado dos agricultores em utilizar técnicas de uso eficiente da água. Portanto, com esta estrutura, portanto, sem espaço para pôr painéis, podemos os painéis a popular, sem linha de média tensão, foi preciso instalar um contentor, é isto, onde estão as baterias, e esta solução custou tanto como a linha, com a vantagem que não tem faturas, desde o primeiro dia, portanto, há 5 anos que não tem nenhuma fatura mensal, não tem nenhuma fatura de manutenção, e portanto foi rentável desde o primeiro dia. Tentámos crescer na escala e fizemos 2 estações fotovoltaicas de 1 megawatt, agora já com potências que se vêem, digamos assim, para a nossa escala já começam a ter um impacto significativo. Esta primeira em terra conseguiu hoje num eixo, digamos que é a solução state of the art para
soluções fotovoltaicas em terra, portanto o seguidor de um eixo permite acompanhar o sol ao longo do dia, e, portanto ter produção desde o nascer do sol ao pôr do sol num perfil mais estável e maior produção ao longo ou no verão. E depois fizemos também na mesma altura uma solução fotovoltaica flutuante com um mega que tem tido resultados muito interessantes. As duas custaram exatamente o mesmo, portanto não há aqui, podíamos indicar, pensar que a solução fotovoltaica é caríssima, tem imensos problemas, há poucos fornecedores. Não, isto hoje em dia são tecnologias perfeitamente maduras, estão no mercado, custam a mesma coisa ou muito perto uma da outra, e portanto pode ser uma excelente alternativa para o regadio, porque no regadio nós temos sempre um reservatório ao lado de uma estação elevatória, não é? Por definição, quase, a não ser que sejam furos, mas se não, se estivermos a falar de águas superficiais, temos sempre um reservatório, portanto temos um plano onde podemos instalar. Esses planos, tipicamente, os reservatórios de valorização, têm uma variação muito pequena, na ordem de alguns metros, e portanto são fáceis de ancorar, não têm muitas ondas, muito fáceis de instalar estas estruturas. Isto funciona mesmo. A valorização dos resíduos agrícolas e agroindustriais e a sua incorporação no solo. Por um lado, Portugal tem um problema crónico de falta de matéria orgânica no solo, também tem falta de mão de obra, mas outro tema, de matéria orgânica no solo, principalmente aqui no sul, e com o regadio sabemos que aumentamos a taxa de mineralização e, portanto, aceleramos a degradação da matéria orgânica. É preciso devolver alguma matéria orgânica ao solo, é preciso termos práticas que reduzam a sua mineralização, com a compostagem, com a utilização destes resíduos, utilizando princípios ancestrais que se conhecem há milénios da decomposição desses resíduos. Hoje podemos fazer isto de forma muito eficiente, com maquinaria específica, com procedimentos também muito oleados, são muito conhecidos. Esta é a unidade russa, a unidade de circulação de subprodutos agrícolas, de Alqueva, que está em funcionamento há 4 anos e tem tido resultados fantásticos. A par da eficiência, portanto, temos a questão energética e acredito que também todos os sistemas agrícolas, todos os sistemas de distribuição de água para a agricultura vão ter que ser independentes do ponto de vista da eletricidade em poucos anos. Isso vai ser uma exigência não só económica, mas uma exigência da sociedade. A sociedade vai exigir que todas as atividades tenham uma pegada neutra, não exijam à sociedade que queime combustíveis fósseis para produzir qualquer produto. Pois nós temos no regadio e em Portugal condições fantásticas para liderar esse movimento. Podemos ser os primeiros a conseguir dizer: não, as minhas laranjas foram feitas sem gastar petróleo. Os meus limões foram feitos sem emitir carbono para a atmosfera. Isso é perfeitamente possível, desde o sistema de distribuição de água até ao sistema privado, ao sistema na quinta, podem também beneficiar destas tecnologias e hoje há apoios à instalação destas estruturas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Eu passava já para o João Garcia, Presidente da Associação de Reganhos de Silves do Lagoa e Portimão, e depois entraremos no debate. Bom, muito bom dia a todos. Quero desde já agradecer o convite que me foi enviado em nome da Associação de Reganhos de Silves do Lagoa e Portimão, a Aurora Orange, e o trabalho que tem sido feito na região em prol da silvicultura e da agricultura. A mim cabe-me hoje falar um bocadinho do que é que tem sido a nossa realidade em termos de utilizadores, e neste caso como Associação de Reganhos, distribuidores de água ou de agricultores. Nós somos do Barlavento do Algarve, a Associação de Reganhos Silves, Lagoa e Portimão. Estamos mesmo aqui ao lado dos nossos colegas da Bravura, do perímetro de rega de Alvor. E hoje, o que é que podemos dizer? Já não é alerta amarelo, não é alerta laranja, estamos em alerta vermelho. Nós temos na nossa barragem 3 hectómetros cúbicos de água, temos água até final do ano, não temos água para a próxima campanha. É assustador.
Mesmo ao lado temos Alvor, que pelas notícias que têm chegado, o uso de utilização de água da barragem da Bravura está cancelado. E temos aqui ao lado o Sotavento, onde felizmente no ano anterior a precipitação foi mais favorável e conseguiu que as suas reservas conseguissem garantir uma distribuição de água aos agricultores diferente da nossa. E hoje eu vou falar aqui sobre o regadio no Algarve, ou seja, nós temos aqui um paradigma um bocadinho diferente daquilo que foi falado há pouco no Alentejo. Nós aqui temos uma distribuição de água para a agricultura muito diferente, ou se calhar únicos a nível nacional, onde temos esta diferença entre o regadio privado e o regadio público. Associações de regantes são os regadios públicos, distribuímos água para períodos de rega que são concessionados, que a nossa função dentro da concessão é fornecer água aos agricultores durante o ano inteiro. E temos uma realidade diferente no Algarve, que é o regadio privado, portanto, com águas subterrâneas, onde 74% do regadio se encontra em regadio privado. Esta diferença é muito importante, principalmente para as questões que vamos falar, porque nós hoje conseguimos garantir no nosso período de rega de Silves, Lagoa e Portimão que não houve prejuízos, não houve percas de água, não houve prejuízos, não houve percas de produção, porque começamos no início de janeiro de 2021 logo a preparar o ano 2022 e em 2022 o que é que nós fizemos? Tivemos que fazer restrições e cortes de água aos agricultores para conseguirmos chegar agora ao final do ano com água disponível e sem que os agricultores conseguissem ter percas de rendimentos e percas de produção. E como eu tinha dito há pouco, está na ordem do dia, todos os dias se fala da seca do Algarve, todas as semanas me telefonam para fazer uma entrevista sobre falar de seca, mas o que há mais para dizer? Toda a gente já viu, mas chove. Felizmente tivemos agora estes últimos 2 dias, a última semana aqui umas pinhas, mas aqui temos um problema, e é um problema de há muitos anos atrás, e que em 2019 foi feita uma comissão onde saiu um documento, o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve. Essa comissão tem reunido, essa comissão verificou aqui alguns problemas estruturais, como aqui foi falado, e bem, o problema da água no Algarve é uma situação estrutural. Temos aqui sucessivamente sessões de baixa precipitação, ocorrência de chuvas torrenciais, provocando escorrências superficiais, toda essa água vai para o mar. Temos falta de retenção das águas superficiais, vão parar ao mar e tanta falta nos fazem nas barragens. E depois temos outra situação que é aquilo que nós todos ansiamos, que é a necessidade de aumentar os níveis de armazenamento de águas superficiais. Ponto número 1, em relação à água, é importante nós pensarmos em medidas a curto prazo. E as medidas a curto prazo, principalmente, é com o que temos, com as infraestruturas que temos, com aquilo que podemos oferecer, onde é que vamos poder dar e onde é que vamos poder aliviar. E esta ideia que eu pus aqui em cima da mesa já foi partilhada na Comissão de Seca, já foi partilhada com a Direção-Geral, já foi partilhada, que é aliviar as captações subterrâneas e passar sempre que possível para o regadio público, porque só para terem uma ideia, os meus agricultores este ano tiveram 2 dias sem água durante a semana e implementamos uma situação que é as taxas penalizadoras, ou seja, os maus utilizadores vão ter uma taxa penalizadora que é ultrapassar o caudal que nós utilizamos por cultura. Ou seja, conseguimos tomar aqui medidas para que as pessoas tenham a preocupação de uso eficiente da água e, ao mesmo tempo, nós tivemos que restringir. Fechamos a torneira e ninguém rega.
Nas águas privadas, cada um carrega aquilo que quiser, se for preciso 24 sobre 24 horas, a água é privada e não há estes condicionalismos. Portanto, era isto que eu gostava de falar, e para terminar mesmo, aquilo que foi aqui exemplificado e muito bem pela EDIA, que é um exemplo, e eu quero desde já dar os parabéns ao trabalho que tem sido feito, e que realmente é isto que nos preocupa. Há pouco falou-se na ordem de grandeza de 2 milhões, nós como associação muito mais pequenina do que a EDIA, nós no ano passado tivemos uma conta de energia de 130 mil euros, este ano, em outubro, já vai em 240 mil. Portanto, o que é que isto quer dizer? Não sei. Portanto, se nós não tivermos a possibilidade, e aí deixo o apelo e na pessoa do Sr. Diretor, para conseguir, dentro do PRR, dentro dos novos quadros comunitários, dentro dos novos fundos, principalmente medidas de apoio à energia, painéis solares, porque nós temos sol, temos aquilo que muitos não têm, e isto para nós, como uma associação de regantes, e também já se falou muito nas comunidades energéticas, vamos trabalhar este assunto em conjunto, vamos trabalhar isso, porque realmente nós temos aquilo que muitos não têm, e se temos a possibilidade de usar o fator sol, por que não? Penso que era tudo o que eu tinha para dizer, e apelar a que sejam tomadas medidas a curto prazo. Estou disponível, estamos disponíveis, vamos sentar à mesa, porque este ano foi a bravura. Para o ano, se nada for feito, será o arado, e depois será o deleite que tem um bocadinho mais de água do que nós. Portanto, não vamos deixar que isto aconteça e vamos nos juntar, porque todos juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Eu penso, não sei se há questões que passaria, só uma pequena dúvida que eu tenho, a questão da descentralização. Aquilo que refere de ser mais para consumo de casas, falando da lei, não faria sentido também para aliviar depois a água para o produtor? Agora temos a concorrência de uso muito exacerbada, não é? Porque há pressão urbana importante, há o turismo, há o golfe, portanto há todas essas utilizações importantes, e há também a agricultura que ainda por cima nos últimos anos tem suscitado e portanto tem ganhado novo ano, portanto, a querer gastar mais água. Portanto, a pressão pelo uso é muito, muito importante. Mas é preciso desenharmos uma solução que, porque se nós dissermos assim, pagam todos igual, não é? É uma hipótese, assim, a dessalinização entra, mas vão pagar todos a dessalinização. Complicado, não sei, mas é uma hipótese. Outra hipótese é dizer, não, a dessalinização vai entrar e entra apenas no abastecimento público. E, portanto, é só suportado pelos sistemas de abastecimento público. É outra hipótese. Portanto, isso ainda não está pensado, não é? Quem está a conceber o sistema são as Águas de Portugal, mas não está pensado como é que vai ser suportado aquele encargo que vai ser muito, muito relevante. Eles não estão habituados a ter uma origem com um custo desta magnitude. Eu só para terminar, só gostava de pegar nisto, que foi aqui esta questão, e aquele exemplo que eu dei. A ideia que eu tenho e a ideia que eu acho que podemos pôr em prática, e já para a próxima campanha, é mesmo isso. Se nós temos a possibilidade de tirar pressão de um sistema que está completamente a chegar em colapso, e tirar, foi o exemplo do Crença Silves que há pouco falei, se nós temos a possibilidade de tirar pressão e aliviar essa água e passar para águas superficiais, para a água dos períodos de rega, nós o que é que estamos a fazer? Estamos a aliviar aquela que é as duas reservas, uma das reservas estratégicas do Algarve, que é o Crença Silves, a outra é a barragem do Funcho. São as duas reservas estratégicas de água do Algarve. Portanto, se nós temos uma das reservas que está em pré-colapso, se nós estamos a apresentar aqui
uma ideia de tirar pressão desse aquífero, onde as águas de abastecimento públicos têm grandes captações e que estão a fornecer água à população. Portanto, são estas sinergias, tirar daqui e dar daqui, quando este tiver a necessidade de colocar aqui, que temos que fazer, porque não temos outra solução. Porque não temos uma descentralizadora que está em projeto e que ninguém sabe onde é que vai ser construída. Temos as águas residuais que ainda está em fase de estudo e também não temos redes adutoras, nem temos nada preparado para misturar águas. Portanto, o que é que temos que fazer? É, com o que existe, fazer aqui um jogo de cintura e dizer, bom, vamos aliviar o Crença Silves e vamos fornecer água superficial. Quando não tivermos água superficial, limitamos a água superficial e damos água subterrânea. Portanto, tentar fazer aqui um jogo para que, para a próxima campanha, exista água e que as pessoas não estejam a dormir mal à noite porque podem acordar e não ter água nas suas captações. Identifique duas pessoas, por favor. Sabe de cabeça qual é o caudal ecológico, portanto, a liberação do Alqueva, que quantidade de hectómetros é que liberta para garantir o caudal ecológico de algumas dezenas de hectómetros há algumas décadas, e há planos que são públicos de aumentar a capacidade espanhola de bombeamento naquele local, nas estações, de 3 para 5 metros cúbicos por segundo, duplicação do túnel de pedras, não sei o quê. Portanto, eles têm isso, esses planos são públicos, querem retirar mais água do Guadiana. O nosso receio, enquanto entidade gestora do EFMA, é que obriguem a libertar caudais adicionais. E isso pode pôr em causa o funcionamento de hoje 130 mil hectares, numa economia vibrante, de 1.500 milhões de investimento privado, 2.500 milhões de investimento público, que podem ser postos em causa porque quisemos licenciar essa captação espanhola e abrir uma frente não é de batalha, mas abrir pelo menos uma questão que está por resolver há muito tempo. Para nós, na agricultura, a água residual é uma água importantíssima. Importantíssima porquê? Porque estamos a falar de uma água, na sua componente, tem matéria orgânica, que é aquilo que nós precisamos para a nossa agricultura, e é uma água que consideramos que poderá vir a ser uma fonte de água para garantir essa resiliência que todos nós precisamos em termos de oferta. Aqui a questão em termos de utilização, e é a grande pergunta e é aquilo que nós hoje ainda não sabemos na agricultura, é os custos dessa água, se vai ser possível fazer agricultura para os custos que essa água vão ter. E quem vai ser a entidade gestora dessa água? Vamos fornecer água à agricultura e nós vamos ter que trabalhar essa água para uma determinada cultura, porque se nós vamos manter uma água tratada com determinados parâmetros dentro de um sistema que tem determinados parâmetros que vêm da barragem, uma água superficial, com uma condutividade, com pH, com determinados parâmetros. E se vamos fazer uma mistura de água, só se tivermos uma monocultura e que parametrizamos a água para aquela cultura e damos água só aos citrinhos. Mas no nosso perímetro temos abacateiros, romãzeiras. Portanto, esse é o grande desafio. Estamos cá para isso e vamos estudar, vamos sentar e vamos ver como é que vamos fazer esta mistura de águas, porque realmente a água é vida, nós precisamos dessa água.
que se fosse instantâneo, vamos passar aqui à nossa segunda parte do painel. Mais um problema, mais um desafio que temos, depois da água, que suscitou de facto aqui intervenções calorosas, mas também um problema que atinge o Algarve, que atinge também este setor. E para falar de problemas, temos hoje aqui um exemplo de Valência, um caso de sucesso identificado, e temos, penso que temos em linha o Inácio Plamora. Inácio? Sim. Sim. Tudo ok? Vamos começar com o Inácio e ouvir um pouco sobre... Olá! Vamos ouvir um pouco sobre um grande caso de sucesso de Valência e as expectativas são elevadas. Por favor, Inácio, a palavra é sua. Ok, ¿empiezo ya? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, ok. Ok, pues en ese caso, bueno, creo que me habéis dicho que empiece ya. Nada, buenos días primero y muchas gracias pues, primero por dejarme participar en esta jornada tan interesante. Y luego por otra parte decir pues que en realidad estaba programado que hiciera esta presentación el jefe del servicio de sanidad vegetal, que es Vicente Dalmau, de la Consellería de Agricultura de aquí de la Comunidad Valenciana, pero Vicente en estos momentos pues por un viaje de trabajo que le surgió de forma imprevista pues no ha podido atender y entonces me pidió a mí que le sustituyera. Para mí es un honor y bueno, y muchas gracias. Yo soy Nacho Pla, soy el coordinador de diversos proyectos que llevamos a cabo en la empresa que represento, se llama Grupo Traxa, aquí en la parte de abajo a la derecha pueden leerlo. Y bueno, Grupo Traxa es una empresa pública española y ejecutamos proyectos para la administración pública. Y bueno, y vengo en representación, como decía, de la Generalitat Valenciana, de la Consellería de Agricultura, ¿de acuerdo? Bueno, y ya empezando, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Ceratitis capitata y vamos a hablar del proyecto de lucha integrada que llevamos a cabo aquí en la Comunidad Valenciana contra esta plaga, contra la mosca del Mediterráneo, utilizando principalmente lo que es la técnica del insecto estéril. En Portugal, hasta hace 10-15 años, no recuerdo, teníais un proyecto de lucha mediante la técnica del insecto estéril contra la mosca del Mediterráneo, con lo cual sabéis mucho en Portugal de esta técnica. Aquí vamos a hablar de esa técnica y también de otras que en momentos y lugares determinados vamos a aplicar para mejorar lo que es la gestión de la plaga en campo. Pero principalmente se aplica la técnica del insecto estéril y veréis que mucha parte de la presentación pues se va a centrar en ese método de control de plagas, ¿no? Y luego, bueno, aquí tenéis un poco el índice, como veréis, pues eso, la lucha integrada contra ceratitis basada en la técnica del insecto estéril. Cuando diga TIE es técnica del insecto estéril, ¿de acuerdo? Para ello se precisa disponer de dos instalaciones, la bioplanta y el evolucionario. Luego hablaremos un poco de cuáles son los resultados que hemos obtenido en los últimos años en cuanto a reducción de uso de insecticidas y demás. Y luego, por otra parte, hablaremos de nuevos desarrollos y propuestas de mejora y luego implantación nueva que estamos haciendo para que sea posible aplicar la técnica en insecto estéril, etc. ¿Se me oye bien, entiendo? Sí. Sí. De acuerdo. Vale. Se me ha olvidado de decir que lo siento, pero la tengo que hacer en español, pero no sé portugués. Voy a intentar hablar despacio para que se me entienda lo mejor posible y bueno, y espero que me entendáis. Si no, pues me decís y intentaré ir más despacio todavía. Bueno, empezamos con la presentación. Un poco de introducción. Creo que Ceratitis capitata, todos los que están ahí, que son expertos en cítricos y demás, la conocen de sobra. No hace falta que les explique nada. En España y en la península ibérica pues está presente desde el siglo XIX, tiene cientos de hospederos y aquí se calcula, en la Comunidad Valenciana se estima que si no controláramos la plaga podríamos llegar a tener un daño
en frutos de hasta un 30%, lo cual significaría pues una debacle, ¿no?, para nuestra región. Creo que también conocen, la Comunidad Valenciana está situada en la parte este que estoy señalando de España, en la zona mediterránea. Bueno, y aquí la tienen un poco ampliada. La Comunidad Valenciana es la región más importante de España en lo que es producción de cítricos. Es tremendamente importante los ingresos que tenemos gracias especialmente a lo que es la exportación de este tipo de fruta, siendo la Comunidad Valenciana la más importante en cuanto a lo que es exportación de cítricos en fresco, para consumo en fresco a nivel mundial. Bueno, en cuanto al ciclo de vida, me parece que tampoco hará falta mucho explicar, pero por si acaso alguien pues no recuerda bien cuál es el ciclo de vida de Ceratitis capitata. En primer lugar, machos y hembras se aparean. Esas hembras van a poner los huevos en el interior de frutos. Dentro del fruto se va a desarrollar lo que es la larva. Cuando esa larva ya ha pasado por 3 estadios, L1, L2, L3, ya es larva madura y o bien el fruto cae al suelo o bien la larva se tira al suelo y se entierra, donde va a convertirse en pupa y de ese pupa va a emerger el adulto y se inicia el ciclo de nuevo. Es importante conocer este ciclo de vida porque luego veremos que tenemos una fábrica. Para aplicar la técnica del insecto estéril necesitamos reproducir la plaga. Luego tenemos una biofábrica donde producimos los insectos que necesitamos para aplicar la técnica del insecto estéril. Y no hacemos más que imitar este ciclo biológico que ocurre en la naturaleza, pero en condiciones artificiales. Por eso es importante retener el ciclo de vida: huevo, larva, pupa, adulto. Luego lo volveremos a ver. Bueno, en cuanto a lo que es, ¿qué es el proyecto de lucha integrada contra la mosca del Mediterráneo en la Comunidad Valenciana? Lucha integrada, también todos ustedes sabrán que el significado de este concepto es el utilizar todos los métodos que tengo disponibles para combatir una plaga, dando mayor uso a aquellos que son respetuosos con el medio ambiente, la salud humana, la alimentación, los enemigos naturales, etc., y minimizando el uso de aquellos métodos que son perjudiciales para el medio ambiente, la alimentación, los enemigos naturales, etcétera, etcétera. Pues bien, esto es lo que hacemos en la Comunidad Valenciana: aplicar lo que es la lucha integrada. Aquí en el centro pueden ver la biofábrica. Aquí es donde producimos los machos estériles. Luego, el significado de esta imagen en el que la biofábrica se encuentra en el lugar central quiere decir que la técnica del insecto estéril es la principal técnica que aplicamos contra la mosca del Mediterráneo. A esos machos y hembras no les vamos a aplicar esos 34 grados centígrados. La incubación de los huevos se va a producir a 24 grados centígrados, con lo cual mantendremos los machos y las hembras. Bien, antes hablábamos del ciclo de vida de la Ceratitis capitata. Bien, pues lo que hacemos, como les decía, en la bioplanta es repetir lo que ocurre en la naturaleza, pero en condiciones artificiales. Para eso disponemos, bueno, cuando las hembras ponen los huevos en el interior de los frutos, los huevos están en un medio acuoso. Por esa razón, lo que hacemos es meterlos en un medio acuoso, en unas incubadoras. De esas incubadoras obtenemos los huevos y los sembramos sobre unas bandejas que pueden ver aquí, y sobre esas bandejas ponemos una dieta que le llamamos dieta larval. Esa dieta simula lo que es la pulpa, el interior del fruto, de donde las larvas se van a estar alimentando durante su vida. Antes hemos visto que cuando las larvas llegan a ser maduras, o bien el fruto cae al suelo y ellas se tiran al suelo, o bien directamente desde el árbol la larva se tira al suelo y se entierra para convertirse en pupa. Bien, pues
Bajo de todas estas bandejas vamos a colocar una bandeja más grande sobre la que se van a lanzar todas las larvas que van madurando, y vamos a colectar esas larvas en estas bandejas, aquí pueden ver muchas larvas, y esas larvas se van a convertir en pupa. Las vamos a poner en una habitación oscura, imitando la oscuridad que existe bajo del suelo. Y de estas pupas vamos a obtener los adultos, ¿vale? Y esos adultos, esas pupas las vamos a introducir dentro de unas jaulas, y aquí tenemos los adultos. Esos adultos van a ser machos y hembra, a partir de los cuales vamos a obtener más huevos. Esos huevos los vamos a sembrar, vamos a obtener las larvas. Las larvas se recogerán en bandejas más grandes situadas en la parte inferior. Volveremos a obtener pupas, etcétera, etcétera. Pero parte de esta producción, como decía antes, vamos a seleccionar solo los machos. Y esos machos son los que vamos a irradiar. Antes de irradiarlos, vamos a teñir las pupas de un color, de una confluoresceína, un polvillo de color rosáceo. ¿Por qué? Porque luego veremos que tenemos en campo trampas en las cuales vamos a capturar tanto machos estériles como machos silvestres, y vamos a tener que ser capaces de saber cuáles de ellos son estériles. Bien, pues aquí podemos ver la distinción entre un adulto que viene de una pupa teñida de este color rosáceo y un adulto que es silvestre. ¿De acuerdo? Por esa razón, antes de irradiarlos, necesitamos teñirlos de ese color rosáceo. La irradiación se produce en una empresa privada que tiene una capacidad muy grande de irradiar. Nosotros tenemos nuestro propio irradiador, pero al ser este muy pequeño, buscamos alternativas y encontramos esta opción de la empresa privada, y es donde llevamos a irradiar los cientos de millones de pupas que a la semana producimos. Bien, una vez tenemos ya las pupas, que son todo machos, ya están teñidos y ya están irradiados, pasamos a la segunda instalación, que es el evolucionario. Le llamamos evolucionario porque en esta instalación es donde evolucionan las pupas desde estado de pupa hasta estado adulto. Bien, aquí en el evolucionario tenemos la bioplanta, ya tenemos los machos irradiados y esterilizados, y ya tenemos también teñidas las pupas de color rosáceo, las transportamos al evolucionario. Y aquí en el evolucionario, ¿qué hacemos? Evolucionamos esas pupas a estado adulto en condiciones idóneas, en cámaras apropiadas, realizamos el control de calidad. La Agencia Internacional de Energía Atómica tiene desarrollado un manual en el que está el protocolo de cada uno de los ensayos que se tienen que llevar a cabo para comprobar que las pupas que los machos estériles son de calidad. También gestionamos lo que es la red de monitorización, que ahora lo veremos lo que es, y coordinamos lo que son las vibraciones aéreas de los machos estériles. Aquí pueden ver una muestra de lo que son las jaulas de los adultos. Aquí ven cada uno de estos puntitos. Estos son unos tubos de tela, y aquí está ampliado lo que es la distribución de todas las moscas en esos tubos de tela. Como alimentación utilizamos azúcar, y pues aquí una instalación de lavado y demás. Como les decía, la Agencia Internacional desarrolló un manual de control de calidad. Estas son las pruebas que hacemos para comprobar que nuestros machos estériles son de calidad: el peso pupal, el peso de cada pupa, el test de emergencia, cuántas pupas emergen y llegan hasta el estado adulto, la habilidad de vuelo, una medida de lo que es la capacidad que tienen de volar los machos, la longevidad, cuánto tiempo viven, y la competitividad de cópula. Este test es muy importante para saber que realmente nuestros machos compiten con los machos silvestres por la cópula, por aparearse con las hembras. Y por supuesto hay un test que es el más importante, que es el de comprobar la esterilidad de nuestros machos. Eso se llama dosimetría biológica, le llamamos, y lo que hacemos es cruzar machos estériles con hembras silvestres, obtenemos los huevos
de las hembras silvestres, que han puesto las hembras silvestres, y comprobamos que la emergencia, la eclosión de esos huevos no se produce en más de un 2%. Como mínimo tenemos un 98% de esterilidad de nuestro macho. Y nada, muchas gracias, y como les decía antes, espero que me hayan entendido. He intentado explicarme lo mejor posible y lo más lento posible. No sé si he conseguido que se entienda todo, pero espero que haya sido así. Muchas gracias. Muchas gracias. Bem, sem mais demoras, vamos passar a David Gouveia, diretor de Serviços de Competitividade, Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração-Geral do Ministério da Agricultura. David, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço, em primeiro lugar, este convite ao COP e ao Laranjas para estar aqui hoje a falar sobre este tema. Plano estratégico da PAC e o controle objetivo técnico. Em primeiro lugar, cumprimentar também o Secretário Regional, todos os oradores e plateia, colegas do Ministério. Vou tentar ser o mais resumido possível também, porque, enfim, nesta função de ser o orador que está entre a plateia e o seu almoço, nós nunca gostamos de ser aquele que está aqui a atrasar as coisas. De qualquer forma, obviamente que nestas fases de transição em que estamos, e já tivemos várias transições de quadros europeus, de apoio, é sempre importante poder fazer algum esclarecimento, há dúvidas, há questões, obviamente que não as vou conseguir esclarecer aqui todas, e desde já, desde a apresentação resumida, muito resumida por dizer do plano estratégico, obviamente não dispensa a consulta dos documentos propriamente ditos e que estão disponíveis já para essa consulta no site do IPP e noutros pontos. E, portanto, o que eu vou tentar aqui hoje, de uma forma rápida, é, em primeiro lugar, porque estamos nesta fase, claro que muita gente já, presente, já ouviu falar do que é o PAC, ou o Plano Estratégico da PAC, para o período 23-27. Outros talvez não tenham ainda ouvido falar, ou já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que é que vai ser este quadro. Só para, antes de chegar ao tema da proteção vegetal, propriamente dito, dentro do PAC, tenho que fazer um pequeno enquadramento do que é o Plano Estratégico. E o que é este Plano Estratégico? Em primeiro lugar, há que dizer que o Plano Estratégico da PAC, o PAC, vai ser um instrumento de programação do próximo quadro para os principais apoios da PAC. Tem várias novidades, tem várias alterações face aos períodos anteriores. A principal, eu diria que a maior alteração relativamente aos períodos de programação anteriores é que é um instrumento que agrega os principais instrumentos de apoio da PAC dentro dos dois fundos da agricultura, o FEAGRA e o FEADER, que até agora eram programados em separado. O FEADER tinha o seu caminho de programação, digamos assim, tradicional. O FEAGRA, quer na componente de ajudas diretas, quer na componente de ajudas de mercado, tinha que os seus próprios trilhos de programação. Neste momento, o que temos, e porque falamos de um instrumento que já foi, teve um período longo de discussão dos regulamentos e da sua base regulamentar, que foi concluído na presidência portuguesa em 2021, no primeiro semestre, e depois também um período de negociação com a Comissão Europeia, que terminou com a aprovação do programa que temos neste momento, a 31 de agosto deste ano. Portanto, neste momento temos um programa, um PAC aprovado, que está já disponível para consulta na sua essência, em termos de fichas e em termos de documento de programação, e que está agora em fase de implementação. Isto para dar uma ideia que, neste momento, temos todos estes instrumentos, ajudas diretas, para ser simplista, ajudas diretas, instrumentos setoriais de apoio e medidas do desenvolvimento rural, sob o mesmo chapéu de programação e com uma visão estratégica que, em primeiro lugar, prevê uma atividade produtiva em todo o território, prevê o solo como o principal fator onde tudo o resto se desenvolve, vai ser o promotor de todo o uso, de todos os fatores, e um desenvolvimento muito baseado em conhecimento. Isto vai ser importante depois também para pegar nas questões mais concretas que mais à frente vamos falar. O que é elegível? 5 minutos. O que é elegível? São os produtos fitossanitários biológicos, e aqui vou fazer uma pausazinha muito rápida, só para dizer o seguinte. Nós temos a infelicidade de ter chamado em Portugal ao regime holístico de atuação agrícola de biológico,
quando, por exemplo, os países chamam orgânico ou ecológico. Nós chamamos de biológico. É uma complicação tremenda quando temos que trabalhar sobre conceitos, porque neste momento temos um regulamento que diz produtos fitossanitários biológicos. E depois diz como feromonas e predadores utilizados nos modos de produção biológica integrada ou convencional. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Não basta um produto ser aprovado para a agricultura biológica para ser elegível aqui. Porque depois temos excluídos todos os produtos fitofarmacêuticos. Portanto, aqui estamos a falar de meios de luta que não são produtos fitofarmacêuticos. O que depois também dificulta, porque também há produtos que são de luta biológica ou produtos biológicos que são considerados fitofarmacêuticos. Portanto, estamos aqui com uma teia de conceitos que temos andado a tentar esclarecer, que temos algumas expectativas que a revisão do regulamento do sustentável de pesticidas, que por um lado trará algumas dificuldades, por outro lado poderá trazer alguns esclarecimentos que nos vão ajudar depois a implementar este instrumento, mas neste momento é o que temos. O que também podemos utilizar é, e aqui estamos a falar de custos específicos, e custos específicos são sempre a diferença entre a despesa e alguns benefícios que possam resultar da utilização destes meios, desde logo, por exemplo, a redução do nível de tratamentos. Se utilizarmos os métodos indiciários de detecção de pragas, podemos reduzir o número de tratamentos, portanto, quando calcularmos o valor do apoio associado a uma armadilha, temos que retirar de lá o valor dos tratamentos que são reduzidos por estar a usar armadilhas. Portanto, isto já existe, não é novo, é para terem uma ideia que nem sempre é fácil dizer é tanto para pagar uma OP, para aplicar um programa operacional. Para terminar, dizer que dentro dos próprios programas operacionais, aqui já temos um pouco mais alargado o leque de medidas que podem ir de encontro àquelas formas de atuação, desde logo o aconselhamento à ciência técnica, a formação e depois a avaliação e certificação ambiental, onde aí eu penso mesmo que será uma área importante para as OPs poderem preparar os seus planos de gestão, poderem preparar os seus meios de luta de uma forma concertada, definindo os seus períodos de atuação com os seus próprios membros e atuarem, por exemplo, como vimos ainda há pouco, com um sistema altamente evoluído de controle da mosca. Portanto, há alguns instrumentos, há algumas limitações, mas com certeza que há também maneiras de melhorar a utilização de tudo isto para ir de encontro aos objetivos que se pretendem. Muito obrigado a todos e agora temos um pouco de... Realmente há muito tempo que o setor reclama a questão do controle regional de pragas-chave que causam realmente prejuízos significativos, não é? E já foram feitos vários estudos, já foram feitos até levantamentos económicos dessa aplicação. Até que ponto é que poderia ser elegível este tipo de planos no PEPAC, por exemplo, não é? Portanto, até que ponto é que, quando nós sabemos, e o Sr. Diretor Regional falou disso há muito, nós aproveitámos os fundos do PRR no sentido de tentarmos criar aqui um piloto, basicamente, mas é importante que realmente, e face aos desafios que as alterações climáticas nos trazem, nesta questão de cada vez termos novos inimigos a entrar e ferramentas de utilização cada vez mais difíceis também, não é? Porque a luta clássica a gente sabe que mais cedo ou mais tarde não vai deixar de ser possível, não é? Portanto, estamos perante ferramentas de utilização que requerem um apoio técnico e um conhecimento muito maior, e daí a questão da formação que também está contemplada. Mas seja como for, até que ponto é que não seria possível no PEPAC enquadrar investimentos deste ano? Muito obrigado. Há mais alguma questão? Finalizando por aqui. Obrigado. Está funcionando. Primeiro que tudo, como eu já disse, não sou todo perito na luta fitossanitária, na proteção sanitária. O PEPAC dá resposta até certo ponto, mas o PEPAC é um instrumento vocacionado para agricultores. Portanto, e as suas organizações. Não é um instrumento de atuação territorial como um todo. Nós vemos este projeto de Valência, é um projeto multissetorial, ou seja, há muitas entidades ali envolvidas. E nós temos outras redes de inovação, de investigação, não sei até que ponto é que estão ou não a ser, sei que estão a ser dinamizadas e utilizadas em termos de vários âmbitos de sanidade. A experiência que eu tenho, por exemplo, mais direta, que teve a ver com o controle de invasoras na apicultura,
é uma rede que trabalha, inclusive que já preparou planos de combate, planos de erradicação e que depois trabalha em várias fontes em termos de financiamento. Uma delas é o programa Apícola, outras estão envolvidas no combate sanitário. Portanto, penso que há várias opções. Há uma abordagem que tem que ser feita. A abordagem no nível da exploração pode ser feita através do preparo. A abordagem no nível seguinte tem que ser feita em termos de associações e de organizações, porque nenhum agricultor, na sua exploração, pode custear uma investigação para desenvolver novos métodos ou outras formas de combate. Isso pode ser integrado no preparo. Pode e deve ser integrado no preparo. Há outras, e agora, se me permitem, só dar aqui também, e porque falamos que cada vez há menos formas de luta, cada vez há menos moléculas disponíveis. Exato. Ou seja, também cada vez é mais difícil para quem produz este tipo de instrumentos e iniciativas, cada vez é mais difícil apoiar, porque cada vez o limite está mais alto. E temos um limite, isto penso que é senso comum, não se pode apoiar nada do que é obrigatório ou proibido. E, portanto, quando temos todo um regime que assenta em proibições e obrigações já tão elevado em termos de exigência, começa a ser muito difícil ter margem de manobra e temos que deixar espaço para a imaginação. Mas essa imaginação tem de vir de quem investiga e de quem está a estudar. Por outro lado, e o que eu disse de termos um setor hortofrutícola que está próximo do consumidor, curto em termos de o produto que sai da árvore, neste caso de uma fruta, e o que chega ao consumidor é o mesmo, passa por alguns processos, mas é o mesmo, é aquele produto. Pode abrir algumas oportunidades, porque todas estas motivações a que o setor está a ser sujeito começam muitas vezes na própria sociedade, são exigências da sociedade. E pode haver algum trabalho a fazer, isto agora é um bocadinho, a economia circular a funcionar também na própria atuação setorial. Há espaço e há muita margem para abrir as explorações aos consumidores. Há espaço para mostrar que as abelhas e as borboletas e tudo isso ainda vive nos pomares, ainda lá está. Para mostrar, por exemplo, que se usa a água de uma forma muito eficiente e que não se anda a alagar campos quando se rega. Acho que esse espaço está agora a precisar de ser ocupado. Boa tarde a todos. Agradeço o público em lugar. Estamos atrasados. Eu vou fazer os possíveis por demorar muito pouco tempo, ser rápido. Espero que o almoço tenha sido bom, que estejam confortáveis. Queria começar com um agradecimento especial à Diana, porque esta sessão 2 só é possível devido ao imenso trabalho, à vontade e ao empenho que ela apresentou na realização desta sessão. Para todos os efeitos, dentro da história do balanços citrinos, pensamos nós que foi um salto qualitativo este terceiro balanço. Eu fiquei muito satisfeito com a parte da manhã, fiquei encantado com a apresentação do engenheiro Pedro Salema. Os meus conhecimentos do Alqueva eram pequenos e fiquei, como disse, encantado por ver a realização daquele complexo, envolvendo toda a tecnologia, todo o contexto em que está feito e, digamos, a dimensão do próprio complexo. Foi para mim um prazer ouvir, ficar a conhecer o Alqueva, ficar a conhecer a eficiência com que se trabalha naquele complexo e gostaria muito que nós aqui na região pudéssemos de alguma maneira, não digo igualar, mas caminhássemos naquele sentido. Naturalmente quero agradecer ao Pedro Monteiro, permitam-me que trate o Pedro Monteiro e a todos os colegas aqui da Direção Regional, por o facto de nos terem facultado
portanto, as instalações, tudo que nos facilitaram. Portanto, agradecemos, levamos em conta e queria também agradecer naturalmente aos oradores convidados pela participação e pelo magnífico contributo que deram. Cabe-me a mim fazer o balanço da campanha 2021-2022. Não é fácil, foi uma campanha difícil, mas portanto, eu tentarei fazer um breve enquadramento daquilo que levou aos resultados dentro do que os resultados podem retirar. Tentarei fazer, como disse, um enquadramento das circunstâncias, tanto da campanha, tanto de 21-22. Darei 2 ou 3 dados internacionais para nos contextualizar a nós, portanto a nós algarvios, a nós setor, dentro do que é o mundo dos citrinos, mais particularmente na questão da União Europeia, e tanto também 2 ou 3 dados internos como a área de produção do país e a área de produção da região, bem assim como a produção de citrinos nacionais, tanto a nível geral do país e a nível geral da região. Quanto a enquadramento, naturalmente que a primeira palavra que eu tenho o primeiro assunto que eu tenho que observar são as enormes dificuldades que o setor, seja o setor operador, seja o setor produtor, relacionado com energia, combustíveis, fertilizantes, matérias-primas. Isto, o aumento destes custos, o aumento dos custos foi transversal a todos os setores económicos. Não vale a pena estarmos nós aqui a fazer aqui junto ao muro das lamúrias, portanto isto bateu a todos, a energia, combustíveis, portanto atingiu todos os setores, mas o que é facto é que relativamente ao ano anterior ou à campanha anterior, isto significou agravamentos de custos a nível da produção e a nível da operação tremendos. Não vale a pena estar aqui a referir que a energia, portanto, teve aumentos da ordem dos 100% ou 150% em alguns casos, ou mais em alguns casos. Eu podia dar um exemplo que conheço particularmente da minha empresa, não vale a pena ir por aí. Todos nós temos a noção da gravidade e das consequências e dos impactos, quer na produção, quer junto das entidades operadoras. A nível das pragas e doenças, eu vou ser muito rápido, naturalmente, porque hoje, esta manhã, portanto, já tivemos o suficiente aqui para falar e para abordar este tipo de problema. Eu tenho, por baixo, dificuldades crescentes, portanto, a nível das pragas. Temos a mosca da fruta, a Serapis capitata, não vale a pena eu estar agora aqui a falar sobre isto, falamos o suficiente na parte da manhã, mas todos nós sabemos, portanto, o que é que isto representa economicamente para o setor. Eu posso dar-lhes a minha experiência de há uma semana atrás, há uma semana, 10 dias atrás, eu não tinha praticamente laranjas no chão do pomar. Ontem fui ao pomar e tenho o chão coberto de laranjas. Isto é transversal a todos os produtores no Algarve. Portanto, a questão da mosca da fruta é efetivamente um problema grave, um problema económico grave para o setor. Falou-se também na questão da triose. Portanto, não vale a pena também eu estar aqui a refazer todo o processo da triose, desde a chegada à Galiza, vindo por aí abaixo até chegar ao Algarve, mas aquilo que eu quero apenas apontar é que em setembro de 2022 aquilo que nós sabemos que está a existir é uma luta biológica contra a triose e efetivamente o delinear uma estratégia para o combate a este inseto. Temos esperança que haja sucesso neste procedimento.
Mas, volto a lembrar, e nunca é demais falarmos nisto, é que isto é um cutelo em cima do pescoço dos produtores de citrinos da região. No dia em que, ou se houver um dia em que entrar, portanto, a doença do Algarve, portanto, estamos perfeitamente temos os nossos problemas resolvidos. Também falámos muito da água esta manhã. Falámos e acho que valeu a pena para quem esteve aqui, portanto, ouvir as diferentes análises, as diferentes visões relativamente à questão do problema da água, portanto, na região. Eu acho que devo pôr em cima da mesa, é a minha opinião, é a opinião dos citricultores mais perto da trabalham comigo. Nós achamos que o problema da área de captação é fundamental, é crucial. Continuamos a achar que para nós não é discutível, não duvidamos, acho que é inquestionável todas as medidas que sejam de eficiência e outras alternativas para arranjar novas origens de água, sejam elas hectares, sejam elas tanto estações centrais de salinização. Não discutimos, tudo o que vier é bom. Na construção de açudes, nomeadamente açudes móveis. Falam-se noutras soluções, mesmo ao nível do PRR, nós sabemos que está em estudo, tanto a situação do transvase de água do Pomarão para a barragem do Leite. Sabemos. Não sabemos, são os problemas que estão efervescentes ou semi-escondidos que podem alterar esta situação. Vi ontem uma notícia no Jornal Público sobre, dentro deste enquadramento, como também foi falado de manhã, felizmente que a sessão da manhã foi muito produtiva e foi muito completa, tanto a questão da mão de obra. Naturalmente o setor está de braço dado com os outros setores e neste caso não é só na região do Algarve, é no país e se calhar não diria asneira nenhuma se dissesse que era na União Europeia. Portanto, o problema da mão de obra, portanto, é de facto um problema que nos aflige e que nos cria, portanto, situações muito complicadas. Dir-se-á, ou diz-se, nomeadamente o diretor regional disse, portanto, naturalmente que sim, que o problema, portanto, que está na gênese não, mas um problema que grave para a solução da questão da mão de obra, portanto, prende-se com a habitação. Terá que haver alguma forma de resolver, portanto, ou de facilitar a criação de habitação condigna para estas pessoas que vêm trabalhar para aqui. Se é possível, hoje no Algarve, semearem-se casas pré-fabricadas, como quem semeia cogumelos, todos vocês devem conhecer meia dúzia delas à volta do sítio onde vocês habitam. Não são licenciadas, não têm condições ambientais nenhumas, mas continuam a proliferar. À beira da 125, vemos casas pré-fabricadas a serem vendidas em mais sítios que automóveis. À beira da 125, fazem-se vedações com chapas para não se ver as casas que se põem ao lado da estrada. E, como disse, não licenciadas, portanto, ilegais e ambientalmente fora do contexto. Porque não têm água, a luz pedem um contador para a rega e saneamento não há. Abre-se um buraco e está resolvido. Portanto, quando falamos do problema da mão de obra no setor e no contexto e no problema da habitação, temos também que olhar para este peso e para esta medida, portanto, porque de facto há que resolver, há que criar condições para, portanto, ultrapassar esta situação. A organização.
como vocês sabem, eu tenho debatido há muito tempo, há muitos anos, pela organização do setor. Não tem sido um caminho fácil, antes pelo contrário, tem sido um caminho bem difícil. Hoje congratulo e dou os parabéns e cumprimento, não digo tiro o chapéu porque não tenho chapéu, mas cumprimento os 12 associados da Algar Orange, as 12 empresas associadas da Algar Orange, que mesmo nós fazendo pouco, acreditam que seja possível, que este é o caminho certo e que é o caminho certo para trilhar e ser possível fazer algo positivo. A organização no setor é crucial, é fundamental. Já vamos, portanto, tenho alguns exemplos para falar sobre isso, mas quero falar, em primeiro lugar, sobre a IGP. A IGP é o maior trunfo, do meu ponto de vista, é o maior trunfo comercial para o setor citrícola da região. O maior trunfo comercial. Porque é o selo que garante a qualidade. E a qualidade é a única forma que nós temos no futuro comercializar as nossas laranjas. Não temos hipótese nenhuma de ir para o mercado ou disputar o mercado pelo preço. Não temos hipótese nenhuma. Já vamos ver a seguir, portanto, os dados que tenho sobre a produção, mas sei que tenho de cabeça. Em Portugal produzem-se cerca de 430 mil toneladas de citrinos. Em Espanha produzem-se 6 milhões e 800 mil toneladas de citrinos. 430 mil, 6 milhões. Não temos, portanto, não. Nós apenas conseguimos vender, ou teremos hipóteses de vender, ou teremos hipóteses de explorar novos mercados pela qualidade. E essa qualidade é dada com a garantia da certificação. Certificação IGP, que é uma certificação dada pela União Europeia. Não é uma certificação qualquer, é uma certificação reconhecida. O consumidor, quando vê um produto com selo IGP, sabe que aquele produto foi produzido nas melhores condições ambientais, nas melhores condições, em todos os aspectos. Sabem que a garantia, portanto, que é um produto garantido. E como a nossa produção é relativamente pequena no contexto do mundo dos citrinos, penso que é por aí e que esse será o trunfo para nós podermos, portanto, explorar mercados exteriores, portanto, e conseguirmos, portanto, vender de forma positiva, portanto, os nossos produtos, porque vender por vender, ou vender a perder dinheiro, ou vender à consignação, podemos brincar com a coisa durante meia dúzia de anos, mas ao 7º ano morremos. Falei da organização e coloquei aqui, portanto, o símbolo da IGP. Isto porque, para além das razões que dei, que acho que são fortes, fundamentais e imprescindíveis que nós as defendamos, também coloquei por causa do site que vou mostrar a seguir. Talvez poucas pessoas tenham percebido o que se passou nos últimos tempos. Na fotografia da esquerda, não sei se conseguem ler, Aldi Elvas, 17 de 10 de 2022. Na etiqueta, origem África do Sul. Laranja IGP Citrinos do Algarve, origem África do Sul. Na etiqueta, na fotografia do meio, continente, Portimão, 22 de 10 de 2022. Clementina IGP Algarve, quando a IGP não estava aberta. A IGP abriu hoje. Julgo eu que a IGP da Clementina abriu hoje. No dia 22, portanto, anunciava-se Clementina IGP Algarve, apesar de, na rotulagem, portanto, eu isto devo frisar e tenho que o frisar, na rotulagem dos produtos que estavam nos supermercados, a rotulagem estava certa, nenhum fornecedor cometeu qualquer infração relativamente a isto. As infrações são nas cadeias de distribuição. Ontem, em Faro, Auchan
laranja do Algarve, IGP, origem, África do Sul. Isto escapa à maioria das pessoas, mas isto é de uma gravidade extrema. Independentemente de eu achar, portanto, e se calhar não estou longe da verdade, de eu achar que isto acontece por desconhecimento, por inépcia, por burrice, porque ninguém põe uma laranja do Algarve IGP à venda, pondo a seguir a origem África do Sul. Não faz sentido, isto não cola, portanto, há qualquer coisa que não bate certo nisto. Mas isto leva-nos a questionar e leva-nos a colocar a interrogação, que é eu não afirmo, nem aponto o dedo em que há premeditação nisto, nem nada que se pareça. Agora, isto cria caminho para outras situações. Quando nós chegarmos a um supermercado, virmos um cartaz, laranja IGP, citrinos do Algarve, e depois temos uma montanha de laranjas, sem mais referência nenhuma, como é que é possível saber se aquelas laranjas foram produzidas com selo de qualidade ou não? É uma interrogação, tanto que nós temos que, de alguma maneira, encontrar solução para ela. E essa alguma maneira para encontrar solução para ela, tanto isto cabe-nos a nós, setor, cabe-nos a nós, associação, cabe-nos a nós, entidade gestora da IGP, tomar medidas de forma a que isto não seja possível. Sejam estas medidas quais forem, vamos discutir, vamos ver, pode passar pela embalagem, no sentido de que a IGP só pode ser vendida ou ensacada ou numa embalagem própria, não pode ser vendida a granel, por exemplo, pode passar por aqui ou pode passar pela fiscalização, pode e deve passar pela fiscalização. Qualquer situação que aconteça, qualquer um de nós, tanto veja, tanto deve dar nota disso. Portanto, como é que é possível isto? É possível com entidades fortes. E neste caso, uma entidade gestora da IGP, tanto forte, com força, organizada e com poder económico. Porque isto, só se consegue resolver com atividade sistemática. E a atividade sistemática custa dinheiro. E a atividade e o levantamento de processo, e o levantamento disto, e o levantamento daquilo, todos nós sabemos como é, e não são meia dúzia de representantes que conseguem fazer isso. Daí o problema e a importância da organização, como eu disse. Acho que todos têm que compreender, nós temos que compreender, o setor tem que compreender que efetivamente é necessário cada um de nós olhar para ele e pensar que, enquanto conjunto, numa associação, conseguem coisas que individualmente não conseguimos. Se nós não tivermos condições económicas, condições financeiras, condições materiais, condições de organização para poder fazer face a isto, vamos deixar morrer o maior trunfo que nós temos, portanto, na comercialização e na demonstração de qualidade das laranjas do Algarve. Como disse, portanto, só duas ou três informações relativamente, portanto, ao conjunto internacional. Portanto, neste caso, a União Europeia. Esta é a produção da União Europeia. Portanto, e aquilo que eu disse, o gráfico de Portugal é este, portanto, estará nas tais 430 mil toneladas. O gráfico de Espanha está cá em cima, nas tais 6 milhões e 800 mil toneladas. Depois temos a Itália e temos a Grécia. Portanto, esta é a realidade para nos contextualizar, tanto nós enquanto país, enquanto produtores nacionais, portanto, estamos nesta realidade. Este é outro dado que eu também gostava de passar, que tem a ver com os preços praticados. Portanto, este dashboard, portanto, está acessível a quem quiser, é só uma questão de procurarem dashboard da União Europeia Citrinos, portanto, conseguem ter lá isto.
Nestes gráficos que aqui estão, o gráfico a vermelho representa os preços do corrente ano. O gráfico vermelho pontuado representa os preços do ano anterior, do ano passado. O gráfico preto ponteado representa o mínimo dos últimos 5 anos. E o gráfico verde representa a média dos últimos 5 anos. O que é que eu queria, portanto, fui buscar isto para dizer o quê? Na campanha que acabou, nós até janeiro estávamos a ter uma boa campanha. Em janeiro começámos rapidamente a decrescer o preço abaixo da média, abaixo do ano anterior. E em junho atingimos, aliás em abril, de referir que em abril ultrapassámos a média dos últimos 5 anos. Continuámos a cair, o preço continuou a cair até junho. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu aqui o problema que houve com a laranja da África do Sul, que foi retida nos portos europeus, porque era mandatório, era obrigatório, portanto, que essa laranja viesse, portanto, fizesse quarentena de frio a uma determinada temperatura, e quando a laranja chegava, portanto, ou chegou, portanto, aos portos europeus essa temperatura, portanto, não vinha de acordo com o que estava estipulado, Acontece que esses contentores foram retidos nos portos. O mercado europeu teve problemas de abastecimento de laranja. Imediatamente o mercado espanhol reativou e os espanhóis, portanto os operadores espanhóis, vieram a Portugal e vieram comprar toda a laranja que havia disponível aqui no Algarve. Isso fez com que a campanha não tivesse sido um desastre completo para os citricultores. Porque se na Lano Leite já aconteceu este abaixamento de preço, com produtores que pela prática comercial jogam com o timing de venda, houve produtores que ficaram com a laranja toda nas árvores. Inclusivamente, provavelmente, a maioria de vocês viram tanto notícias na televisão, com produtores a oferecerem as laranjas e dizer que davam as laranjas e que tinham prejuízos de 1 milhão de euros. Portanto, só não aconteceu a desgraça maior pela circunstância das laranjas da África do Sul terem ficado retidas nos portos por causa da quarentena de frio. Em relação a nós, esta informação eu retirei da Pordata, não pus aqui no slide, mas já retirei da Pordata. O gráfico azul também não fiz a legenda. O gráfico azul é a área de plantação nacional, portanto, a área de plantação do país, e o gráfico a laranja, portanto, é a área de plantação do Algarve. 16 mil hectares, 21.600 hectares, portanto, quer dizer que a região representa para aí 76%, 75% da área de citrinos do país. Ao nível da produção, da mesma forma, tanto o gráfico azul representa a produção, tanto a nível do país, o gráfico cor de laranja representa a produção ao nível tanto do Algarve. Produzimos 375 mil toneladas num total de 434, isto representa 87%. Portanto, em termos de produção, o Algarve representa 87% da produção do país. O que é que isto releva? Se em termos de área representamos 76%, se em termos de produção representamos 87%, quer dizer que a nossa produtividade é melhor. Em termos médios, a produtividade no Algarve está neste momento à volta dos 23 toneladas por hectare e nas outras regiões podemos estar a falar em 10 toneladas por hectare. Para apressar, e relativamente à campanha 2021-2022, fiz estes bonecos para tentar sintetizar rapidamente
como é que foi a campanha. Em termos da produção, podemos estar a falar em termos médios um aumento de 20% em relação ao ano normal. Os preços, podemos dizer que os preços em termos médios caíram 15% em relação ao ano anterior. A qualidade, portanto, é uma qualidade razoável, boa, portanto, não houve problemas em termos de qualidade. O mercado refletiu-se, o mercado ressentiu-se, portanto houve menos procura. Os problemas são os problemas das pragas, a água, a chuva, a falta de chuva, claramente, portanto, o grande problema que nós tivemos na campanha e que se reflete já nesta variedade de New agora, portanto, que está a iniciar nos calibros. Os calibros são pequenos, a generalidade da produção tem calibros pequenos, e com calibros pequenos, portanto, o que é que acontece? Aumenta a percentagem para a indústria e para sumo, diminui a percentagem para o mercado fresco, portanto diminui a rentabilidade e de que maneira? Só para alguns que não acompanham isto tão de perto como se calhar a maioria, o preço da indústria este ano chegou a 3 cêntimos por quilo. Quando apanhar um quilo de laranjas custa 7 cêntimos. Para se ter uma ideia, digamos, do problema grave, do problema económico grave que passamos no setor. O problema da mão de obra, já falámos, e, naturalmente, o encarecimento do nível de valor. Em termos de produção, dentro do questionário que fizemos, portanto, dentro do nos procuramos informar, portanto, a produção variou entre 10% a 35% conforme as empresas, os produtores, tanto ao nível da produção. Com sensivelmente, se estivermos a falar num aumento médio de 20%, portanto, não estaremos fora da realidade. Qual é que é a causa disto? Portanto, é sempre a mesma coisa. Portanto, é a alternância, portanto, as árvores não aguentam produzir muito, portanto, 2 anos seguidos, portanto, é a alternância, portanto, foi o clima, portanto, é a falta de chuva, portanto, é o excesso de calor e, portanto, a afetação da polinização em relação à estabilidade, portanto, à estabilidade climática. A qualidade, como vimos, é uma qualidade razoável e o calibre médio, portanto, poderíamos dizer que, em termos, portanto, o calibre médio representaria 65%, o calibre pequeno 35%. Em relação à exportação, da mesma forma, temos empresas ou temos agentes que têm percentagens de exploração dos 15% aos 50%. Temos empresas no Algarve que exportam 50% da sua produção ou da sua atividade, o que é excelente. Exportar 50% é de facto de realçar, é notável. Em termos médios, pensamos que nós estaremos longe da realidade, dizendo que 25% da produção, portanto, vai para a exportação. Quais são os principais mercados? Portanto, França e Espanha são os principais mercados. O Canadá, portanto, já conseguimos. Eu coloquei o Canadá ali também para dar um pouco de ênfase, portanto, ao mercado fora da União Europeia, mas portanto, já conseguimos colocar, portanto, algum produto, portanto, no Canadá, e depois temos todos os outros países: Itália, Holanda, Suíça, Alemanha, Roménia, Noruega, Croácia. Portanto, são países para onde, portanto, os associados ao Algarve Orange exportam. Em termos de pomares, em produção, as variedades que estão implantadas são a Niola, no Leite de Valência, portanto, são as grandes variedades que nós temos no Algarve. A tendência da área para aumentar há respostas à volta de 55%, com a intenção de continuar a apostar e de continuar a aumentar as áreas de produção.
e manter, portanto, 45% diz que, portanto, a perspectiva é manter aquilo que tem, portanto, e aguentar o barco por aí. O Mares Novos, as variedades portanto, que estão a ser referidas, tanto de Valência, Clementinas e Limão. As pragas, portanto, é a mosca da fruta, a cochinilha pinta vermelha, o ácaro do Texas, são as pragas que nos afligem, portanto, basicamente é a mesma resposta do ano anterior, mas efetivamente é a Ceratitis capitata que nos dá cabo da cabeça. Desculpem o termo, mas esta é que nos bate na cabeça todos os dias. Em termos das doenças, tanto antracnose, alternariose e melanose, portanto, também já convivemos com estas raparigas também há uma série de tempo, vamos aguentando. E pronto, era isto que eu tinha para apresentar. Gostaria, mais uma vez, de vos agradecer terem tido a disponibilidade e a vontade de terem vindo hoje aqui. E tenho esperança que para o ano possamos ser mais, possamos fazer melhor e que o setor, não digo que esteja em festa, mas que pelo menos esteja alegre. Obrigado.